Sim, a gente tem estudos que falam sobre o teste do degrau. Ó, pegar aqui, Pessoa et al., publicado em 2014. O que é que ele fala? Que o paciente DPOC que consegue subir abaixo de 78 degraus tem uma capacidade funcional reduzida. Você vai ter um parâmetro para mostrar para o paciente, ó, você só subiu 60 degraus, sua capacidade é muito reduzida. Além disso, o que é que eles falam no estudo? Paciente que consegue realizar, subir e descer 11 degraus a mais antes e após a conduta de reabilitação, está tendo uma resposta com sua reabilitação. Então, você avaliou o paciente, vai ter um parâmetro inicial, progrediu com a reabilitação do paciente e depois faz uma nova reavaliação. O que é que você vai ter? Vai ter o antes e vai ter o depois. E você demonstra que o paciente atingiu lá uma variação de 20 degraus. Não tem mais queda de saturação, ou reduziu, não tem mais parada do teste. Você tem um parâmetro objetivo para passar para o paciente. Além desses estudos demonstrarem que se correlaciona com um teste de caminhada de 6 minutos e com o VO2 do paciente. Então, veja, você tem um teste simples que você pode colocar em prática, que é baixo custo, portabilidade, você consegue levar e consegue aplicar. Então, não existe essa desculpa que muitos fisioterapeutas dizem, eu não tenho um corredor de 30 metros para realizar um teste de caminhada de 6 minutos. Por isso eu não faço nenhum teste funcional. Teste do degrau. Existem outros, aqui a gente falando sobre o teste do degrau. Você vai adaptar no caso concreto. Eu consigo realizar o teste de degrau com todos os pacientes? Não. Não. Tem paciente que não vai conseguir nem subir um degrau. Aí você não vai realizar o teste de degrau com o paciente. Tem paciente que vai ter uma artrose, ele sente dor quando vai subir um degrau, não consegue fazer o teste, você não vai fazer. Tem um paciente que tem queda de saturação de espineia aos mínimos esforços, não consegue fazer nenhum teste de degrau. Você não vai fazer, você vai fazer ou vai realizar outros testes funcionais. Por isso que é um raciocínio fisioterapêutico. Você vai avaliar o paciente, um caso concreto para definir a intervenção. Não é repetir igual para todo paciente. Para isso você tem que ter a capacidade de avaliar o caso concreto e até definir o que você vai fazer de teste com o paciente. Então, na sua pré-avaliação, quando você está fazendo lá, dentro da sua avaliação, na verdade, você faz a anamnese, inspeção, palpação, você pega os dados da história clínica do paciente, você consegue identificar qual o teste funcional que você vai realizar com ele, além do que você tem de equipamentos e de espaço. Teste do degrau eu faço com meus pacientes particulares em domicílio. Quando eu faço atendimento no ambulatório, eu posso fazer um teste de caminhada de 6 minutos, porque eu tenho espaço para fazer o teste de caminhada. Pode fazer o teste de caminhada em círculo, tem estudos que falam também. Então, para o ambiente que você tem, para os equipamentos que você tem, você vai aplicar o teste mais funcional. E aí o teste do degrau pode ser utilizado e deve ser utilizado com seus pacientes. Outro caso clínico. Eu gosto sempre de colocar casos clínicos para ficar claro como você vai utilizando esse teste de degrau 6 minutos. Anota esse caso clínico. Anota esse caso clínico para você raciocinar comigo. Paciente, sexo feminino, 75 anos, com doença pulmonar obstrutiva grave. Está lá com o paciente com MRC de dispneia 4. Apresenta história de artroplastia do quadril, de artrose em joelhos, gonartrose. Paciente que não consegue sair andar 5 metros e refere falta de ar, dispneia. Saturação em repouso, 88, 89, 87, com essa variação. E você é chamado para avaliar esse paciente para realizar o atendimento particular. Então, você, o fisioterapeuta, foi chamado, o paciente está em casa. Foi indicado seu nome para você fazer o acompanhamento desse paciente. Você vai conseguir realizar o teste de degrau desse paciente? Provavelmente não. E isso eu não consegui fazer nessa paciente. A paciente não conseguia subir um degrau. A paciente fez o teste de velocidade de marcha. Então, veja que não é reproduzir para todos os pacientes. Avaliar o caso concreto e definir qual o teste que você vai fazer para ter um parâmetro objetivo. Só não pode dizer que não tem teste para ser feito. Só se for um paciente muito grave, você não tem nenhum teste funcional. Mas na maioria dos seus pacientes particulares, você vai conseguir sim aplicar algum teste de capacidade de realização de exercício, que você vai correlacionar com o bordo, você vai correlacionar com o teste de caminhada 6 minutos, você vai correlacionar com o VO2, você vai ter um parâmetro objetivo que você também consegue medir o antes e o depois da paciente, como o paciente estava antes e como o paciente estava depois. Você pegou um paciente que no teste do degrau, essa não conseguiu realizar, mas vamos dizer que fosse um paciente que conseguisse realizar. No teste do degrau inicial, a paciente realizou, subiu 80 degraus com 2 interrupções
com a saturação chegando em 85%, a frequência cardíaca chegando em 128%, a frequência respiratória foi para 30 pulsões por minuto durante o teste de degrau. O Borg atingiu 9. Você tem um parâmetro inicial. A partir desse parâmetro inicial, você vai ter a prescrição do seu tratamento. Então, você vai prescrever fortalecimento muscular, posicionamento aeróbico, a partir dos parâmetros que você foi avaliando. Então, a partir da percentual da frequência cardíaca submáxima, se você não quiser utilizar a frequência cardíaca máxima, a partir da percepção da escala de Borg, aí você vai ter um parâmetro para ir treinando esse paciente. Quando você treina, você vai definir metas de avaliação para esse paciente. Então, um paciente DPOC, ele vai ter um programa de reabilitação de 3 a 6 meses. Então, a cada 1 mês e meio, eu vou reavaliar esse paciente no teste de degrau. Avalio e o paciente saiu de 80 degraus para 95. Dentro das pesquisas que falam com doença pulmonar obstrutiva crônica, é uma resposta sair de 80 para 95? Acima de 11 degraus já está demonstrando uma resposta à reabilitação. Você coloca dentro da sua planilha de avaliação, dentro de um gráfico que apresenta isso para o paciente, apresenta para a equipe multiprofissional que atende o paciente, para os parceiros, o paciente está melhorando. Isso é um dos parâmetros que você pode avaliar. Existem outros, né? A gente está falando do teste integral aqui, a importância de você colocar em prática. E veja, você tem um parâmetro inicial, colocou em prática, reproduziu e reavalia esse paciente. Depois de 1 mês e meio ou 2 meses, de acordo com o seu planejamento, você vê de novo. E aí, dá alta para o paciente. A cada 1 mês e meio, você orienta o paciente para fazer uma nova avaliação para ver se ele está mantendo aquela capacidade funcional. Aplica de novo um teste funcional, teste de degrau 6 minutos. Acompanha o paciente até ele ficar totalmente livre aí do seu acompanhamento, dessa sua monitorização. Simples, reprodutivo que você pode fazer. Isso tem que estar dentro da sua metodologia de tomar a decisão.